Shalom, queridos, Pastor Átila Ribeiro. Eu quero no vídeo de hoje dar continuidade concernente ao tema Jesus é Deus ou um Deus? No vídeo de hoje eu quero fazer um breve comentário a respeito de João capítulo 1 e o verso de número 1. A tradução nossa no português, em algumas versões, é: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Algumas pessoas, equivocadamente, tendem a dizer o seguinte, alguns até afirmam: na verdade esse texto não está dizendo que Jesus é Deus, mas que ele é um Deus. Uma leitura atenta ao texto vale destacar alguns fatos dentro do texto. Em primeiro lugar, a leitura desse texto no grego é enarchen hologos, kai hologos em proston theon, kai theos en hologos. A parte C desse versículo é o que nos importa neste vídeo de hoje. Porém, eu quero definir morfologicamente cada palavra contida nesse texto. A primeira coisa que nós temos ali é a expressão en, que é uma preposição, seguida de um substantivo, no caso do ativo feminino singular, a palavra arque. Logo em seguida nós temos o verbo en, que é o verbo no imperfeito indicativo de voz ativa, terceira pessoa do singular. Posteriormente, nós temos o artigo e o substantivo, termo hologos. O artigo, no caso nominativo masculino singular, também junto com o substantivo, no caso nominativo masculino singular, a expressão logos. Na segunda sentença, nós temos kai hologos em proston theon, a conjunção aditiva kai, seguida do artigo juntamente com o substantivo, hologos, mesma coisa, nominativo, masculino, singular, o artigo e o outro substantivo também nominativo. Nós temos mais uma vez o verbo en, verbo no imperfeito indicativo de voz ativa, terceira pessoa do singular, seguido pela preposição pros, que é com, viu? E aqui a expressão ton theon ou ton theon, que é o Deus. No caso, o artigo, no caso acusativo masculino singular, e o substantivo theon também no nominativo masculino, no acusativo masculino singular, ok? E a parte C, kai theos en hologos. Mais uma vez a preposição aditiva, ou a conjunção aditiva kai, o substantivo theos sem o artigo, ó, no caso nominativo, e o verbo, mais uma vez, o verbo en, no imperfeito indicativo de voz ativa, terceira pessoa do singular. E, posteriormente, o artigo no nominativo e o substantivo no nominativo, hologos, ambos no singular. Algumas pessoas tendem a dizer o seguinte: na parte C, o termo theos ali está sem o artigo, então eu tenho que traduzir como um Deus. Mas será que eu posso, sempre que acontecer isso, traduzir como um, de uma forma indefinida? Aqui nós temos, sintaticamente, o seguinte: hologos, que é o sujeito da oração, porque está no nominativo vai indicar o sujeito aqui é o hologos, que é o verbo. Aqui nós temos um sintagma no grego clássico, porque está ali, o artigo está unido ao nome a que se refere, isso é um sintagma. Outro sim, nós temos aqui o objeto direto, o acusativo, que é o ton theon, que está no caso acusativo, é o objeto direto. Enfim, em suma, o sujeito da oração é o hologos, que é óbvio dizer. O theos, aqui da parte C, ele entra como predicativo. O substantivo, às vezes, ele aparece na frase também como predicativo do sujeito. Aqui, no caso, nós temos um predicativo nominativo anarto e pré-verbal. Nós usamos a sigla PA, ou PNAPV, predicativo nominativo anarto e pré-verbal. Por que anarto? Anarto ali é porque a palavra artigo no grego é artron. Então, sempre que o substantivo ou adjetivo
aparecer sem o artigo, nós chamamos de anartro, ok? Agora, vamos conceituar o que é o predicativo nominativo anartro e pré-verbal para ver se podemos traduzir como um Deus. O predicativo do nominativo o predicativo, no caso, ele é a sentença, a sentença que se refere ao verbo, sintaticamente, e vai definir, ou seja, apresentar característica do sujeito. Em grego, os substantivos no nominativo normalmente vai se referir ao sujeito de uma oração e, eventualmente, ele vai exercer a função de predicado, ou seja, dando qualidade. Outro sim. O que é já definiu o que é o anarto. O que é o pré-verbal? Refere-se ao posicionamento do substantivo em relação ao verbo, ok? Quando que surgiu essa expressão predicativo, nominativo, anarto e pré-verbal? O estudo desse caso sintático ficou conhecido através do trabalho de S. Cowell em sua dissertação de doutorado no ano 1931. 2 anos depois, ele escreveu um artigo sobre isso, ano 1933. Mas será que ele inventou isso? Alguém pode pensar, mas Cowell inventou isso porque ele acreditava na divindade de Cristo. Negativo. Essa regra poderia ser assim: um predicado no nominativo, definido, tem o artigo quando segue o verbo, definição de Cowell. Não tem um artigo quando ele vai preceder ao verbo, quando vier depois do verbo. Só que muito antes dele, H. Robertson, por exemplo, já tinha atestado que, abre aspas, como regra, o predicado não tem o artigo, mesmo quando o sujeito o usa. Mas o que é novo em Cowell, então? Já que alguém já tinha reconhecido essa regrinha. É que a pesquisa de Cowell, ele vai analisar casos específicos do nominativo, do predicado nominativo. Ele conferiu vários textos, mas eu vou usar um aqui para que você veja que é parecido com o texto de João, capítulo 1, verso 1, que é o texto de João, capítulo 19, e o verso de número 21. Observe como está o texto. Elegon to Pilato roi, arquieres ton judaion me grafe, robasleus, o artigo, robasleus. Ton judaion al rotiekenos eipem basileus, sem o artigo. Basileus, sem o artigo. Em mitom judaion, olha a tradução. Diziam então a Pilatos, os principais sacerdotes dos judeus: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele diz: sou rei dos judeus. Observe que ele traduziu ali o último ali, sem o artigo, basileus, substantivo basileus ali, ele traduziu como definido, rei dos judeus. Não colocou o artigo indefinido. Cowell viu esta regra, ok? Agora, existem casos que a palavra theos, ela vai aparecer de forma anarto. Em primeiro lugar, o substantivo theos é usado cerca de 1319 vezes no Novo Testamento. Dessas 1319, 283 vai aparecer sem o artigo, aproximadamente 283. 4 vezes ou 4 formas do theos aparecer sem o artigo. Primeiro, quando há uma clara relação de contraste entre aquilo que é natural com aquilo que é divino. Segundo motivo, quando a expressão está na fala de um não cristão ou um judeu. E, em terceiro lugar, quando uma qualidade ou atributo de Deus é anunciado. É o caso de João capítulo 1 e o verso de número 1. Em quarto lugar, quando usa-se o termo como nome próprio. Eu vou analisar um texto com cada situação dessa daqui. Observe a relação de contraste. Olha aí, Romanos capítulo 8, versos 7 e 8. Olha o texto grego. Diote to phronema te sarkos ek traeis theon, caso acusativo, sem o artigo. Togar nomotuteu uk rupotasetai ugar donatai. Olha o verso 8 agora. Roi deem sarki ontesteo, no caso dativo.
Aresai o Dunantai. Ambos ali, ó, sem o artigo. Theon e Theo. Olha como que a tradução do Novo Mundo traduziu esse verbo, ó. Porque a mentalidade, traduziu esse texto. Porque a mentalidade segundo a carne significa inimizade com Deus, visto que não está em sujeição a Deus. De fato, nem pode estar. De modo que os que estão em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. Claramente há um contraste. Quer ver mais um texto nessa situação? Mateus 4:4. Olha o texto, ó. Rode apócrites ei pegregratai uc ep arto mono zezetai antroposal ep panti remati ec por reumeno dia estomatus teu. Teu ali no genitivo sem um artigo. Olha como que a tradução do Novo Mundo traduziu. Mas ele disse em resposta, está escrito, o homem tem de viver não somente de pão, mas de cada pronunciação procedente da boca de Jeová, ou Deus, na Bíblia deles, Jeová, ok? Observe que eles traduziram ali como Deus, mesmo sem o anarto, mesmo sem o artigo, ok? Segundo motivo, quando não cristãos falam, nós vamos ver isso em Atos 12:22, ó. Rodedemos epefonei teu, genitivo, masculino singular. Fonekaiuk antropo, mais uma vez em genitivo, masculino singular. Olha como que a tradução do Novo Mundo traduziu, ó. O povo reunido, por sua vez, começou a gritar a voz de um Deus e não de homem. Nesse sentido aqui, o termo theos e antropos estão sem o artigo, mas são traduzidos de modo diferente pela TNM. Ó, não haveria qualquer demérito em dizer um homem, mas é o menos interessante que essa tradução evitasse usar o modo de tradução que para eles é tão fundamental em João capítulo 1 e o verso 1. Quer ver mais um texto que fala sobre isso? Essa fala de um não-judeu, Atos capítulo 14 e o verso 11. Olha como que está o texto. Lá está com artigo, no caso, no plural. Olha o texto. Roi de okoi idontes roi poiesem ro Paulos eteram ten fonem auto lucaonisti legontes roi teoi. Em plural, nominativo plural. Tanto o artigo quanto o substantivo. Homoiutem tes antropois catebesam pros remans. Ali, ó, e as multidões vendo o que Paulo tinha feito, elevaram suas vozes, dizendo na língua licaônica, os deuses tornaram-se iguais a humanos e desceram a nós. O texto grego oferece o artigo definido para descrevê-los. Só que ali, ó, para gentios, a ideia de um Deus entre muitos não é nem um pouco problemática. Parece que era isso que eles estavam vendo em ambas ocasiões. Para ele, os deuses ali, no caso plural, não desmerecia, porque eles eram politeístas, ok? Terceiro motivo que Theos às vezes aparece anarto, ó, a declaração de um judeu para usar o vocábulo Theos anarto. Olhe só em João capítulo 9 e o verso 16. Algumas ocasiões, a presença de Jesus entre os judeus dividia as opiniões. Observe lá o texto de João 9:16. Elegon ekton farisaion tines rutos hoantropos uk esti para teu rotitos sabaton terei aloi elegon pos dunantaiantropos ramartolos toiauta semeia poien kai skisma en autois. Observe o teu ali, ó. A tradução do Novo Mundo, olha como é que eles traduzem, ó. Portanto, alguns dos fariseus começaram a dizer, este homem não é de Deus, porque não observa o sábado. Outros começaram a dizer, como pode um homem que é pecador realizar sinais desta sorte? De modo que havia uma divisão entre eles. Embora o texto traga o verbete Theos anarto, é clara a referência a Deus Pai, no caso para eles, Jeová. Como monoteístas, não faria sentido aos judeus imaginar que Jesus não era de alguma divindade pagã. Mas
o texto teria todo sentido se falasse de Deus, no caso deles, Jeová. O fato de Theos ali estar sem o artigo não desmerece a referência a Deus feita nesse verso. Não desmerece, ok? Quarto e último motivo de Theos aparecer anarto no Novo Testamento. Como eu disse, estou pegando alguns textos para o vídeo não ficar muito longo. Uso como nome próprio ou título. Quando o substantivo Deus é usado como nome, o autor pode usá-lo sem artigo. Isso acontece. Quer ver? No Novo Testamento isso acontece várias vezes. Quer ver um texto? Só mais um, para nós concluirmos? Mateus 5.9. Mateus 5 e o verso 9. Makarioi roi, erenopoi oi, hot au, utoi ruioi teu, cletesontai. Olha como é que a tradução do Novo Mundo traduziu. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A expressão ali é de Deus, ok? Para concluirmos, a expressão Theos, lá em João capítulo 1, é monádica. Além de ser um predicativo nominativo anarto pré-verbal, ela é monádica. Ou seja, João não tinha em mente que existia outro Deus. João é monoteísta. O autor do evangelho, monoteísta. Ele jamais queria dizer que Cristo era um outro Deus inferior, de forma nenhuma. A expressão Theos, ali, é uma clara referência que Cristo é Deus, porque ele é um predicativo nominativo anarto pré-verbal e ele é monádico, referindo-se ao único Deus verdadeiro. Então a expressão, o versículo enarken rologos kai rologos em prostonteon kai theos en rologos, pode muito bem ser traduzido e deve, na verdade, ser traduzido como: no princípio era a palavra, ou verbo. O verbo ou a palavra estava com Deus, e o verbo ou a palavra era Deus. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe copiosamente. Baruch Hashem, Lehitraot.